Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, nossa segunda aula dos princípios básicos de constelação familiar para advogados. Meu nome é Ellen Caroline Motim Gasparim, sou advogada na Motim Advocacia, advogada sistêmica, especialista em direito de família. Na aula passada nós comentamos sobre os motivos pelos quais é importante entender a constelação familiar e como é possível aplicá-la no direito. Nós falamos sobre as necessidades dos advogados que podem ser preenchidas pela utilização dos princípios de constelação familiar. Hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a consciência que rege os advogados, mas para isso eu vou trazer uma história. Eu estudei Direito Sistêmico pela Hellinger Schule e é a escola que traz desde sempre o estudo das constelações pelo método Hellinger, pelo Bert Hellinger, que é o filósofo, teólogo, estudioso que mais estudou constelações familiares. Ele não foi o primeiro, mas é o que mais desenvolveu elas. E também a escola Hellinger é a que mais traz inovações atualmente sobre o assunto. É a que continua editando livros, é a que continua fazendo seminários e continua trazendo mais e mais estudos sobre o assunto. Então, como eu estava comentando, eu estudei nessa escola. E nessa escola, eu tive, em 2018, um congresso internacional de direito sistêmico. E a diretora da escola, Sophie Hellinger, a esposa do Bert Hellinger, a esposa do Bert Hellinger, veio para fazer a aula introdutória. Então, ela chegou, subiu no púlpito e disse: os advogados são membros de famílias criminosas. E aquilo eu lembro que chocou muito, porque nós consideramos, muitos dos que estavam lá e depois comentaram no intervalo da coisa, da palestra, como aquilo soou preconceituoso, como aquilo soou duro para os que estavam lá. Porque nós somos taxados de criminosos, talvez, poderia ser considerado assim. E assim, enfim, ela continuou a palestra e o congresso foi extremamente proveitoso, mas o que a gente tem sobre essa fala repercutiu na próxima aula que nós tivemos, com a Cristina Laguno, que é a professora criadora do direito sistêmico. Na época ela não usava esse nome, ela chamava de constelações jurídicas e foi a primeira a estudar o assunto com a permissão do Hellinger e começou a usar os princípios de constelação familiar no direito. E ela trouxe para a gente o debate sobre essa situação, sobre essa fala da diretora da Hellinger Schule. E ela falou assim: olha, na minha opinião, na realidade, não é que os advogados vieram de famílias criminosas. Os advogados vieram, no entanto, de famílias que sofreram grandes injustiças, que tiveram grandes questões com a justiça. Mas disso, o que nós temos de importante? O que a gente tem que trazer dessa fala? Se foi realmente de criminosos, se foram de pessoas que sofreram injustiças, isso não é o real problema da história. A grande questão é que aqui está uma das bases dos estudos da constelação, que é: existe uma consciência maior do que a nossa consciência pessoal que nos guia e nos leva a tomar decisões, inclusive na escolha das carreiras. Então, nossa escolha não é uma escolha livre, é uma escolha baseada em uma consciência familiar. Já que estamos entrando nesse assunto, eu vou trazer as consciências que foram descobertas ao longo do estudo da constelação familiar. Para o Hellinger e para os estudos das constelações, nós não temos uma única consciência, mas na realidade nós estamos inseridos em três grandes consciências, uma individual, uma familiar e uma consciência global,
talvez uma consciência do grande espírito, diria o Hellinger, sem levar isso para qualquer tipo de religião, mas seria uma consciência que pensa no todo, no mundo inteiro. Mas então, a fala da Sophie Hellinger e da Cristina Laguno estão justamente nos mostrando que a profissão está muito intimamente ligada à consciência familiar, que é nós estamos inseridos em uma consciência e nós nos colocamos a serviço dessa consciência para escolher nossas profissões. Não só isso, mas como é o principal objetivo do estudo é a nossa profissão de advogado, então é isso que nós trazemos aqui de principal, a escolha da profissão, a escolha da maneira como nós nos portamos como profissionais tem influência na nossa forma de consciência familiar. E o mais interessante da constelação é que nós não tratamos apenas de consciência familiar pai e mãe, ou talvez pai, mãe, irmão, avô e avó. Não, é possível analisar o estudo da consciência para diversas gerações passadas, ou seja, essa injustiça ou essa criminalidade, esse problema com a lei que nós tivemos no passado não é exatamente o problema do meu pai e do meu avô, mas pode ter sido um problema de gerações atrás. E agora nós somos chamados a resolver essa questão, ainda está latente na consciência familiar, a correção dessa injustiça, a correção dessa tristeza, a correção desse problema que foi na família. Mas para a gente voltar um pouquinho então no que eu estava falando sobre as consciências, uma consciência pessoal, uma consciência familiar e uma consciência global, vamos dizer assim. A nossa consciência individual é aquela que nós mais temos em conta, vamos dizer assim. É a nossa maneira de enxergar o mundo, de pensar o que é certo e o que é errado, de entender na nossa cabeça o que é certo e errado. Então, eu tenho a consciência leve quando eu faço aquilo que eu considero que é bom e certo. E do mesmo jeito, eu tenho a consciência pesada se eu faço algo que está errado. Essa é a consciência individual e ela está ligada principalmente a agradar o nosso sistema familiar mais restrito. Mas para além dessa consciência, o que nós temos é uma consciência familiar, que é aquilo que eu estava falando. É uma forma de entender o mundo, é uma vontade de fazer algo diverso, algo diferente, é uma forma de agir que não é explicada somente pela nossa consciência pessoal. Às vezes nós fazemos algo que nós consideramos errado, mas que nós não conseguimos evitar. E às vezes nós fazemos algo que é contra a nossa vontade familiar, nossa vontade individual, mas que está ligada à nossa necessidade de aprovação na família como um todo. Eu vou melhorar esse pensamento. Vamos dizer assim, como eu estava falando sobre advogar. Às vezes o advogado escolhe causas para defender que não tem muito a ver, não parece ter muito a ver com a sua história pessoal. Mas isso pode ser um indício de um problema que aconteceu em sua família e que ainda não foi solucionado. E ele pega isso como uma missão de resolução, mesmo que não tenha consciência disso, mesmo que ele não saiba dessa situação. Então é por isso que o direito sistêmico, a constelação familiar aplicada ao direito, pode trazer na realidade uma grande paz para esse advogado, porque ele pode entender que aquilo que ele colocou na cabeça que ele precisa solucionar, ele precisa resolver, na realidade é uma questão que está no passado, já foi, e ele não tem controle sobre isso mais. Apesar da ilusão de que ele pode salvar algo, que ele pode salvar alguém. Essa daí é apenas uma ilusão. Mas para além disso,
A gente pode englobar essa consciência familiar quando nós tomamos consciência dela e dos motivos que ela nos leva a fazer algo. Nós podemos tomar isso como uma missão realmente pessoal e trazer algo de bom para o mundo na consciência coletiva, geral, de todos. Então, o que é possível ser feito? Analisar essa nossa consciência familiar sob a ótica das regras, das ordens, dos princípios da constelação familiar que nós vamos vamos aprender nas próximas aulas. Então, se nós analisarmos essas questões familiares sob a ótica desses princípios da constelação, nós podemos pegar esse problema, essa situação do passado que causou um sofrimento na família e que nos leva hoje a batalhar, a correr atrás e a fazer de certa maneira, trazer aquilo como uma grande missão familiar. Nós podemos tomar isso com esses princípios e transformar isso realmente em algo que pode mudar o mundo. Mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de agir, trazer algo de bom para a vida. Porque há um grande problema da consciência familiar, que a primeira é que falta consciência dos motivos que realmente nos levaram a pensar de tal maneira, a agir de tal maneira. E o segundo problema é que a consciência familiar ela está muito ligada à nossa sensação de estar presente no mundo, a nossa vontade de ser daquela família. Então, se nós tomamos isso apenas como esse objetivo, haverá momentos em que será preciso sacrificar o seu pessoal para estar vamos dizer assim, em consonância com o que a família pensa. Agora, no entanto, se nós pegamos essa ideia da nossa consciência familiar, da nossa necessidade de fazer algo justo e trazemos isso para o consciente, para as regras e os princípios da constelação, nós podemos usar isso na consciência geral, de uma forma geral para o mundo e trazer evolução para o mundo, trazer algo de bom para a Terra. E isso também é uma possibilidade de trazermos também algo de bom para a nossa vida de maneira equilibrada, porque faremos isso sem desesperos, sem grandes percalços. Nós iremos fazer de forma realmente consciente. Seria basicamente isso que eu teria para trazer hoje. Semana que vem nós iremos analisar quais são esses princípios, o que faz com que a nossa consciência se ordene para que sirva ao todo, inclusive a nós, sem nos trazer grandes problemas, sem nos trazer grandes dores. E como essa organização dos princípios da constelação pode nos trazer leveza para o nosso trabalho, que não se torne apenas uma grande missão que exige sacrifícios. Eu vejo vocês na semana que vem. Curtam, compartilhem, me sigam nas redes sociais. Meu Instagram é lmotinhaadv. Nos vemos todos os dias lá e até a semana que vem.